Agora vamos falar de vício, então. E dentro da psicologia, Léo, é relativamente fácil, assim, falar de vício. Não estou dizendo que o processo é fácil, nem que a cura, né, como combatê-los, que está no título da live, seja fácil. Mas existe uma explicação relativamente simples, né? O vício, ele acaba sendo um compensador de alguma falta psíquica, emocional. Então, eu não tenho isso, então eu vou para aquilo. Se a gente for para a psicanálise até, existe coisas muito específicas, né? A fixação numa fase, né? Freud falava das fases, fase oral, fase anal, fase fálica e assim por diante. Então, pô, se você fuma cigarro, então é uma fixação na fase oral, sabe? A substituição da chupeta ou a substituição da mama. Vocês sabem, ou pelo menos quem conhece aqui o canal já pelo menos há 2 semanas, sabe que eu não sou exatamente psicanalista, não sou freudiano, eu estou mais ali na vibe do Jung. Então, não necessariamente eu uso isso dentro da minha concepção de mundo para falar sobre um vício. Mas, em termos gerais, então os vícios acabam preenchendo um vazio, por exemplo, acabam sendo compensadores de uma falta. Então, você desloca algo teu que não foi reconhecido, algo teu que foi reprimido, você joga para um símbolo específico. E aí esse símbolo ele acaba aliviando a ansiedade, ele acaba te deslocando daquela preocupação, e aí você não só te desloca da ansiedade, mas te distrai, e você não pensa naquilo que precisaria, ou pelo menos naquilo que você teme. E uma das formas de combater é algo que aqui no canal a gente fala muito, que tem a ver muito com autoconhecimento, é o processo de entender o que é teu, o que são essas faltas, é o processo de te desvelar mesmo. Então, vamos lá, o que é teu, quais são seus conteúdos, o que você não pôde experimentar, o que você reprimiu, o que você projeta nesse cigarro, nessa coisa qualquer de vício. Alguém aqui na live no comecinho falou sobre rede social, né? O que você joga nas redes sociais, o que você está colocando ali, os seus ideais, né? As suas buscas, as suas comparações. Tem uma psiquiatra que fala uma coisa que eu concordo muito, que comparação é um dos principais males da nossa sociedade moderna. E eu concordo muito, porque é isso que a gente faz hoje em dia. Se compara a gente com outro canal, compara uma vertente com outra vertente, compara a minha vida com a do outro, a tal da grama, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a profissão do outro é sempre mais legal e assim por diante. Então, a comparação é algo que deixa a gente viciado, inclusive, né? Os vícios de não querer ver alguma coisa ou de se alimentar, isso e tal. E aí, Léo, eu queria saber um pouco, então, em linhas gerais, é claro que a gente vai falar essa noite mais sobre isso, de forma mais detalhada, mas eu queria saber, assim, dentro da espiritualidade, ou da magia, do hermetismo, ou qualquer vertente dessa, ou até da cabala, né, que permeia tudo isso, que você pode falar pra gente sobre vício? Cara, dentro dessa visão da espiritualidade, da magia, tem duas formas a gente encarar o vício. Uma é muito parecida com a psicologia mesmo, é alguma coisa que de alguma forma te leva para uma tendência, para um ato, para uma conduta de algo que é nocivo a você. Então, algo que te vicia no sentido de que, tal coisa é ruim? Não. Mas se você está viciado nela, aquilo está te desviando ou colocando a sua energia em algumas coisas que você poderia estar colocando energia em outras. Por exemplo, você está no processo de autoconhecimento. Estou lá tentando trabalhar algumas questões minhas, como, por exemplo, a procrastinação. E aí estou viciado no celular, não consigo trabalhar isso. Então, quando isso acontece, aí a gente vai para a segunda parte do que acontece nas ordens iniciáticas, que é, a gente chama, em alguns trabalhos de ordens iniciáticas, os defeitos de vícios. Uhum, Então a gente uhum, chama de qualidades e vícios. Então, por exemplo, o vício da procrastinação. Então, por que ele é um vício dentro de uma ordem iniciática? Como ele se torna um vício? Dentro de um processo de construção do conhecimento de si mesmo,
você começa a perceber formas em que você desvia as suas atitudes daquilo que você quer. Então, por exemplo, poxa, eu estou cheio de problema, eu preciso resolver, tenho um trabalho para entregar, e eu procrastino. Pode ser que isso não seja um vício, pode ser que isso seja só uma forma de comportamento, mas quando de repente você percebe que a sua energia é uma energia de fazer, que isso está ligado à sua essência, que você saca que tem um fluxo ali que te leva a entrar nesse processo. A procrastinação, ela vira uma contra-energia, ela vira uma contra-inspiração. Se ela vira isso e você se apoia nela, isso vira um comportamento nocivo, você acaba sendo prejudicado na coisa mais essencial possível. Então, por exemplo, um outro exemplo, uma pessoa que tenha na sua essência uma capacidade professoral, de dar aula, de ensinar. E ao mesmo tempo é uma pessoa que estuda e não fala nada para ninguém, não divide, não monta um canal no YouTube, não dá um curso. Essa pessoa está vivendo uma gula intelectual. Sim. E então, em vez dela estar usando a energia essencial dela para transmitir conhecimento, porque ela tem uma facilidade e tudo, essa pessoa se torna uma pessoa que guarda os conhecimentos para ela e que acumula. Aí pode ser uma avareza, pode ser uma gula, enfim. Mas alguma coisa intelectual nesse ponto que não deixa com que ela expresse o que ela é essencialmente. Isso se torna um vício dentro da espiritualidade, ou seja, um comportamento nocivo. E por que nocivo? Não só pelo fato daquilo te prender num comportamento cristalizado e repetitivo, mas porque está se desviando do teu caminho. Desviando de você colocar a tua capacidade de expressão máxima e essencial para fora. Então, algumas ordens vão chamar isso de defeitos, não sei o quê, mas a ideia do vício, ela está presente, porque é justamente um comportamento que, de alguma forma, que é nocivo para a tua expressão essencial. Então, preguiça, inveja, ira, vaidade, maldade, crueldade, sadismo, masoquismo, autossabotagem, essas coisas todas que a gente ouve muito e que depois que saiu das ordens iniciáticas virou um papo de coach, mas que dentro das ordens a gente ainda trata isso como se fossem coisas simbólicas, muitas vezes tratadas como demônios, né? Um demônio X que representa esse aspecto, então entender aquele demônio, a personalidade dele dentro daquela estrutura simbólica é uma forma de entender o vício. Se eu entendo o vício, entendo o demônio, eu entendo a energia que eu combato esse vício. Então, se eu tenho um vício que é uma contra-inspiração, eu aprendo qual é a minha inspiração, ou seja, qual é a energia que me ajuda de alguma forma a combater esse vício. Então, na magia e no autoconhecimento, a gente vai ter que lidar com isso. Então, se você está aí, eu sempre brinco com isso, se você está em uma tradição, em uma roda de cura XYZ, e tá tudo lindo, maravilhoso, e sai toda vez de lá e me sentir gratidão, gratiluz, que lindo, é só amor. Talvez você não esteja num processo de autoconhecimento. Talvez você esteja num processo, inclusive, de reforço de vícios. Porque pode ser que tenha uma vaidade espiritual, pode ser que tenha ali um orgulho espiritual de estar ali, de estar se sentindo tão especial, tão grato. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque os trabalhos sérios de autoconhecimento, inclusive dentro de ordens e tudo, tem porrada. Tem momentos que você vai olhar para dentro e falar, meu Deus, eu vi isso, eu tenho isso, eu fiz isso, eu faço isso. É entender os seus vícios para poder trabalhá-los. E talvez a gente, nesse sentido esotérico, a gente nunca elimine o vício, mas a gente reconheça, entenda, compreenda, saiba como ele se manifesta e aí evita deixar que esse monstrinho saia da jaula, né?